Olá, meus senhores, estamos mais uma vez aqui neste canal, tirando dúvidas dentro da palavra de Deus. E eu quero dizer para você, né, que deixa aí o seu like, né, se inscreva no nosso canal, tá bom? Qualquer dúvida, você lá nos dá uma notificação, tá certo? Para que a gente venha responder algo para você. E se você achar que esse conteúdo, né, é de suma importância para outras pessoas, você pode lançar, tá certo? Para nos ajudar aí o nosso canal, tá certo? Estou aqui, né, neste dia mais uma vez, tá bom? Como eu disse para vocês, né, que eu conheci um camarada, né, no YouTube, André Sanchez, tá certo? Vou dizer mais uma vez, tá bom? Esse camarada realmente, alguns vídeos que ele fez foi de coerência, ele respondeu certo. Mas vou dizer mais uma vez, por que que eu tô fazendo essa réplica, tá certo? Do que ele fez, de alguns vídeos. Porque eu vi que realmente eu não teve base, tá certo? E ia cauterizar a mente de alguns, tá bom? O internauta que está aí a nos escutar, tá certo? Um vídeo, né? Que alguém perguntou a ele, dizendo, né? André Sanchez, né? Quando a Bíblia vai falar no livro de Gênesis, né, que Deus disse assim: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. O internauta dele falando, né? E o internauta perguntou o que seria, né, imagem e semelhança. Tá certo? Imagem e semelhança. Ele disse que não é nada o que nós aprendemos, tá certo? Ou que alguém falou para alguém. O que foi que ele disse? Por exemplo, ele quis dizer que não era essa imagem aqui que você tá vendo de mim, né? E semelhança, o que seria, né? Ele explicando lá, né? Que não era nem pé, nem mão, nem cabeça, nem olho, nem ouvido. Ou seja, ele disse que não era. O que é que ele disse que era, né? Era os pensamentos de Deus e o amor de Deus que estava sobre a nossa vida. Como? Claro que não é, tá certo? Nem pensamento de Deus, nem o amor que Deus tem que está em nós. Por que, irmão João, que você está dizendo que não é? Se o André Sanchez, eu conheço ele, ele é um camarada que estuda muito, que realmente ele falou que vai dar instrução, né, de Gênesis, Apocalipse, e você está dizendo que não é, conforme que ele está dizendo? Não. Por quê? Vou dizer para você, né? Primeiro, a Bíblia diz que os nossos, o pensamento de Deus não é os nossos pensamentos. Já cai o que ele diz que é o pensamento de Deus, que Deus colocou em nós, que é o mesmo dele. Não é assim? Você está me compreendendo? Vou dizer de novo. Ele disse que imagem e semelhança era os pensamentos de Deus que ele colocou em nós, o mesmo pensamento de Deus que Deus tem, nós temos. Claro que não. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que os pensamentos, né, de nós não são os pensamentos de Deus. Aí também ele disse que imagem e semelhança é o amor que Deus tem, né? Aí é o amor que Deus colocou em nós. Também não. Por que, João, que não é? Por exemplo, se eu fosse do mundo, só para você ver que não é. Se eu fosse do mundo, alguém fizesse algo com minha família, tá certo? Eu não ia me vingar. Então o pensamento de Deus não é vingativo. Dessa forma, tá certo? Já cai o que ele disse que era o amor que Deus colocou em nós. Só que não é. Porque se fosse o amor de Deus que colocou em nós, outra contradição que ele diz. A Bíblia vai dizer que o próprio Deus disse: é bom que nenhum se perca, mas que venha conhecer a plena salvação. E por que que muitas pessoas estão se perdendo?
né? E por que que muitas pessoas não estão querendo reconhecer quem? Jesus Cristo. Se nós tivéssemos realmente o amor de Deus, todo mundo na humanidade, como assim ele explica, né? Todo mundo não era salvo, ninguém era condenado. Por quê? Porque nós teríamos o pensamento de Deus. Qual era? É de aceitar o Filho dele como único Salvador. Então ninguém só aceita por intermédio do Espírito Santo, né? Que toca e vai aceitar. Então descarta o que ele disse, o que foi. Imagem e semelhança de Deus, que o André Sanchez disse. Pensamentos de Deus e o amor de Deus. Só que não é. Imagem e semelhança de Deus, eu posso sim confirmar, tá certo? Que é nariz. Porque a Bíblia vai dizer que o Senhor recebe as nossas orações e chega com cheiro suave em nossos nariz. E a Bíblia vai dizer que os seus olhos são como tochas de fogo. E a Bíblia vai dizer que suas mãos não estão, né, fechadas para que venha nos abençoar. Estão abertas. E a Bíblia vai dizer que o seu pé, um está na terra e outro no céu. Tá certo? E tem mais, viu? E ele está atento a nossas orações. Então, aí ele vai dizer também que os cabelos de nossas cabeças, todos os fios são contados, tá certo? Aí eu te pergunto, não tem mais lógica dizer que Jesus disse que imagem e semelhança não é pé, mão, cabeça, ouvido, nariz, boca, tudo. Então quero dizer para você, viu, André Sanchez, mais uma vez, que imagem e semelhança de Deus é pé, mão, cabeça, olho, ouvido e tudo, tá certo? Dizendo para você, mais uma vez, viu, que uns vídeos que vocês fez, né, tem coerência sim. Continue assim, tá bom?